Você já ouviu falar da morte mais impressionante entre todos os apóstolos? Uma morte tão brutal, tão surpreendente que até hoje provoca espanto, admiração e silêncio? Um homem que não recuou, que não negociou sua fé e que enfrentou o impossível com serenidade. Hoje você vai conhecer a história de Bartolomeu, o discípulo cujo martírio se tornou um dos maiores símbolos da coragem cristã. Prepare-se, porque esta não é uma história antiga. É um testemunho que atravessou séculos e continua ecoando até hoje. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um daqueles personagens que à primeira vista parecem discretos demais para deixar marcas profundas. Nos evangelhos, ele aparece poucas vezes, mas cada uma delas revela um detalhe precioso sobre quem ele era diante de Deus. Antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, Natanael já era conhecido por Cristo. Jesus olhou para ele e fez uma das declarações mais fortes sobre qualquer discípulo: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Pense na força dessa frase. Jesus, que enxergava corações como quem lê páginas abertas, viu em Bartolomeu um homem transparente, íntegro, sem máscaras, um homem que buscava a verdade sem interesses escondidos. A tradição nos conta que Bartolomeu era um estudioso das Escrituras, alguém que meditava sob a figueira, símbolo de oração, repouso e reflexão profunda. Era um homem sincero, mas também cuidadoso, prudente, atento ao que ouvira falar de Jesus. Quando Filipe lhe falou sobre o Messias, Bartolomeu respondeu com honestidade: Pode vir algo bom de Nazaré. Não era ironia, era sinceridade, e Jesus reconheceu isso. Depois da ressurreição de Jesus, a vida de Bartolomeu tomou um rumo ainda mais radical. Ele deixou para trás sua terra, sua cultura, sua segurança e partiu para o desconhecido. Suas viagens missionárias são algumas das mais longas entre os apóstolos. Ele percorreu regiões áridas da Arábia, anunciando o evangelho entre caravanas e mercadores. Ele atravessou a Mesopotâmia de rios e impérios marcados com a história humana. Chegou até a Índia, levando as palavras de Cristo para povos de outras línguas, outras crenças e costumes completamente diferentes. E finalmente alcançou a Armênia, onde seu nome se tornaria eterno. Bartolomeu não era um apóstolo que falava alto, não era um líder político, não era conhecido por feitos impulsivos, mas possuía algo raro, uma fé silenciosa, profunda e inabalável. E foi justamente essa fé que o levou ao martírio mais impressionante dos 12. Quando Bartolomeu chegou à Armênia, algo extraordinário começou a acontecer. Seus ensinamentos, sua simplicidade e principalmente o poder de Deus que operava por meio dele começaram a transformar pessoas, vidas inteiras. Enfermos encontravam cura, os aflitos eram libertos, os corações endurecidos se abriam. E um acontecimento específico acendeu uma chama de fúria no coração dos poderosos. Um parente do rei Polímio se converteu após ouvir Bartolomeu. A notícia correu como fogo, e com ela cresceu o ódio dos sacerdotes pagãos, homens que temiam perder influência, prestígio e poder. Não aceitavam que um simples pregador estrangeiro desafiasse suas crenças. Essa conversão em massa enfureceu os sacerdotes pagãos locais, que temiam perder sua influência e poder. Eles conspiravam com Astíages, o irmão do rei Polímio, que não havia se convertido e era o governador ou príncipe local. Astíages ordenou a prisão, tortura e execução de Bartolomeu. As tradições antigas relatam os eventos com uma sequência sombria. Bartolomeu foi encontrado e preso, amarrado com cordas e conduzido diante dos sacerdotes para ser julgado. E o crime dele era anunciar Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Exigiram que Bartolomeu negasse Jesus. Exigiram que abandonasse sua fé, mas Bartolomeu não negou. Ele permaneceu firme, com uma serenidade que incomodava seus acusadores. E então começou a tortura mais brutal registrada entre os apóstolos. Os relatos mais antigos afirmam que Bartolomeu foi esfolado vivo, sua pele arrancada pelos algozes. Mas mesmo assim, ele não amaldiçoou seus torturadores, não suplicou pela vida, não renegou Cristo. Dizem que ele continuava orando, como quem sabia que o corpo pode ser destruído, mas a alma continua de pé. Seu rosto, relatam, permaneceu sereno, quase iluminado, quase em paz. Depois de toda essa crueldade, Bartolomeu ainda foi decapitado.
E a tradição conta que naquele dia, inexplicavelmente, o céu parecia mais claro, como se a própria criação testemunhasse o fim terreno de um dos homens mais fiéis que já caminharam sobre a terra. A brutalidade do seu martírio fez com que São Bartolomeu se tornasse um poderoso símbolo de fé inabalável diante do sofrimento extremo. A brutalidade do seu martírio fez com que São Bartolomeu se tornasse um poderoso símbolo de fé inabalável diante do sofrimento extremo. Ele é frequentemente retratado em obras de arte, segurando a sua própria pele, como se fosse uma túnica, ou com um instrumento de seu suplício, o alfange. A famosa estátua na Catedral de Milão, de Marco di Grati, é um exemplo notável, onde a anatomia muscular do santo é exposta, coberta apenas por sua própria pele jogada sobre o ombro. A Igreja Católica celebra a festa de São Bartolomeu Apóstolo em 24 de agosto, data tradicional do seu martírio. Sua história destaca sua coragem em pregar o cristianismo em territórios hostis e sua disposição em sofrer uma das mortes mais horríveis pela sua fé. A morte de Bartolomeu não é apenas uma história de dor, não é apenas sobre violência, não é apenas sobre crueldade, é uma janela aberta para aquilo que existe de mais profundo na fé cristã. Bartolomeu nos ensina que o corpo é frágil, mas a fé permanece quando tudo mais é arrancado. Nos ensina que o mundo pode ferir a pele, mas jamais poderá apagar aquilo que Deus escreveu em nosso coração. Nos ensina que a verdadeira força não vem da espada, mas da fidelidade silenciosa, firme e inquebrável. Bartolomeu morreu, mas a sua coragem se tornou imortal. Sua história ecoa até hoje, atravessando séculos, continentes e culturas. É o testemunho de que nada, absolutamente nada, pode derrotar um coração que pertence a Deus. E assim como Jesus viu em Natanael um homem sem falsidade, ele também vê o que existe de mais verdadeiro dentro de nós. Bartolomeu se tornou luz, e sua vida nos chama a fazer o mesmo. Se essa história tocou o seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha coragem, como fortaleceste a de Bartolomeu. No próximo episódio, vamos revelar a história surpreendente de outro apóstolo, uma jornada de missão, propósito e eternidade. Nos vemos lá! Aproveite para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo e continue acompanhando o canal, porque aqui nos Símbolos do Sagrado, cada pedra conta uma história e cada história revela um milagre.